Você viu que tá saindo de Coringa 2? Além de novos vídeos, tem também uns supostos vazamentos aí falando da história do filme e ó, pode ser uma coisa totalmente diferente. As peças estão se encaixando aqui. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e Coringa 2 tá chegando. Mais ou menos, né? Porque o filme tá previsto para outubro do ano que vem, mas as filmagens estão a todo vapor, já há algum tempo. E agora começou a parte das filmagens que são externas, que nos permite ver algumas coisas do que tá rolando e que meio que corroboram alguns vazamentos que tinham caído na internet antes e que muita gente não deu moral, mas pô, parece que tá se confirmando. Vale lembrar que a equipe criativa desse filme é a mesma, pelo menos os principais, né, diretor, roteirista, que estavam envolvidos no primeiro filme, e Coringa se mantém fora do DCU, ou seja, fora desse reboot, dessa nova fase de universo compartilhado da DC. Vai ser um filme contido no seu próprio universo. E pelas informações que saíram, tem uma explicação muito óbvia para isso. É nesse filme aqui que a brincadeira vai acabar. Mas a gente já chega lá. Vamos começar falando dos vídeos que caíram na internet. Os vídeos das filmagens de Coringa numa rua da Califórnia, e esse vídeo aí mostra uma cena muito intrigante. Nós vemos não um, mas 3 Coringas fugindo. O Joaquin Phoenix está caracterizado como um Coringa em cores mais pastel, né, cores mais suaves. E os outros 2 Coringas que estão acompanhando ele estão com um visual que remetem a roupas que o próprio Arthur Fleck usou no filme anterior. Aquela roupa clássica de Coringa, que ficou icônica no primeiro filme, e é uma outra roupa que o Arthur Fleck usou mais pro início do filme. E eles 3 estavam saindo do mesmo carro, começaram a fugir, Arthur Fleck na frente. Mas durante a perseguição tinha carros de polícia ali na rua, os outros 2 vão ficando para trás, um deles é até atropelado e tudo mais, enquanto o Arthur continua a fugir. Por essa cena aí dá para tirar várias suposições, né? Tem até fotos dessa cena aí também para ver com mais detalhes, mais de perto e tudo mais. Mas enfim, o que diabos está acontecendo? Agora tem 3 Coringas. A primeira suposição que muitas pessoas levantaram é que isso aí pode ser um delírio do Arthur Fleck. Ele tá vendo coisas, ele tá vendo outras versões de si mesmo ali, e os outros atores caracterizados de Coringa estão meio que fazendo uma parte de dublê ali dele, e depois vão ser substituídos por ele próprio, Joaquin Phoenix, naquela mesma cena, porque no filme final é para ser 3 Joaquin Phoenix naquela cena. Se for esse o caso, e toda essa cena de perseguição for um delírio do Arthur Fleck, onde ele estaria vendo versões dele próprio e talvez fugindo dessas 3 versões dele próprio, versões do passado dele, seria uma forma interessante dessa continuação brincar com aquela teoria do primeiro filme de que todo aquele acontecimento teria acontecido na mente do próprio Arthur Fleck, que estaria preso dentro do asilo Arkham. Você já deve ter ouvido essa teoria, né? De que o primeiro filme do Coringa todo não teria rolado e que teria sido tudo um delírio do Coringa dentro do asilo Arkham. Mas essa eu acho a mais improvável das possibilidades. Por mais que essas outras versões de Coringa fossem coisa da cabeça do Arthur Fleck, aquela perseguição, aquela fuga, não seria. Caso contrário, o filme inteiro seria construído com base em delírios dele. E eu não creio que o Todd Phillips vá por esse caminho. E outra, na cena nós vemos um dos outros Coringas sendo atropelado pelo carro da polícia. Ou seja, ele é muito bem real. Então, de fato, existem outros Coringas ali junto com Arthur Fleck. Seriam impostores? Seriam outras versões de Coringa confrontando o Arthur Fleck, ameaçando ele, dizendo que eles, na verdade, eram os verdadeiros Coringas? Isso seria interessantíssimo, porque brinca com a origem do Coringa nos quadrinhos, que há um tempo atrás até teve uma história icônica, que reuniu 3 Coringas diferentes: o palhaço, o gangster e o comediante, que eram meio que representações de 3 fases do Coringa nos quadrinhos. O palhaço era o Coringa mais clássico da Era de Ouro, o gangster era o Coringa da época ali em que ele teria quase que assassinado o Jason Todd, um Coringa mais violento, e o comediante seria o Coringa mais recente das HQs. Então colocar outros Coringas no filme para disputar com Arthur Fleck o título de verdadeiro palhaço do crime seria uma ótima forma de forçar o Arthur Fleck a se desenvolver, ficar ainda mais psicopático talvez, ou violento em Coringa 2. Mas é lógico que ainda existe outra opção,
que esses outros Coringas disfarçados de Arthur sejam apenas seguidores dele. No fim do primeiro filme, houve aquela cena onde uma multidão começou a idolatrar o Arthur Fleck depois que ele atirou no apresentador de TV. Portanto, essa galera pode simplesmente ter ajudado ele a escapar do asilo Arkham, e essa cena pode ser exatamente isso. Os apoiadores o ajudando a fugir, meio que como se fosse a origem da gangue do Coringa nesse momento. Afinal, nós continuamos uma saga de origem pro Arthur Fleck. O primeiro filme foi apenas a origem dele como um coringa, um palhaço descontrolado, assassino. Nesse segundo, nós talvez vejamos a transformação dele nessa força da natureza maléfica e caótica que ele de fato é reconhecido por ser nas HQs, inclusive tendo uma influência absurda, começando pela própria gangue. Só lembrando, o Bruce Wayne, nesse universo do Arthur Fleck, no primeiro filme, era criança ainda. Será que nesse segundo aí teria crescido um pouco mais? Acho que seria um erro tirar o foco do Coringa nesse segundo filme, mas ao mesmo tempo é inevitável pensar em um e pensar no outro, já que os mitos coexistem. E nessa equação, lógico, entra o se inscrever no canal. Se inscreve aí porque as coisas vão esquentar agora. Se você já faz parte da família Loquia, meu muito obrigado, meu grande abraço. É muito bom ter você sempre por aqui. Mas enfim, a Arlequina, como nós sabemos, vai ser interpretada pela Lady Gaga. E pela foto que já foi divulgada, nós vimos que ela tá toda maquiada e tudo mais, assim como o Arthur Fleck, o Coringa. Entretanto, alguns questionamentos foram levantados a respeito dessa personagem. Vamos começar pelo básico aqui, tá? Teve uma sinopse divulgada pela Film and Television Industry Alliance. E essa sinopse aí diz o seguinte: a sequência musical segue Harley Quinn, a psiquiatra do asilo Arkham, que se apaixona por seu paciente Arthur Fleck, também conhecido como Coringa. Porém, né, saiu essa sinopse aí e apesar de nós já sabemos com certeza que o filme será um musical, de acordo com o diretor e fontes oficiais, não tem como nós afirmarmos que essa sinopse aqui é oficial. Ou seja, como é que nós sabemos com certeza que a Lady Gaga está interpretando de fato a Arlequina, que a Arlequina de fato vai ser uma psiquiatra no asilo Arkham e que ela vai se apaixonar pelo paciente dela, que vai ser o Arthur Fleck. Isso simplesmente é a história da Arlequina dos quadrinhos e das histórias da DC, não necessariamente a história desse filme. E é exatamente isso que insinua umas informações descritas por um site chamado World of Real, que diz ter tido acesso a alguém com o roteiro do filme e publicou essas informações intrigantes que parecem ter sido corroboradas por esses vídeos que nós acabamos de ver. Vamos ver aqui, vamos ler. Abre aspas. Alguns detalhes sobre Coringa 2. Então, o roteiro tem circulado nas últimas semanas entre o pessoal da indústria, e algumas das pessoas ao meu redor o leram. Aqui está o que eu 100% sei que está no roteiro. Arthur Fleck, Joaquin Phoenix, escapa da prisão, o asilo Arkham, e começa a matar antes de conhecer a personagem de Lady Gaga, que não é a Arlequina. Não sei de onde a mídia tirou isso, que também é extremamente perturbada, mas à sua maneira. Isso aqui já é um detalhe interessantíssimo, porque essa cena do Arthur Fleck fugindo do asilo Arkham pode ser justamente aquela cena que estavam filmando lá. E como eu comentei, a personagem da Lady Gaga talvez seja outra personagem e não a Arlequina, mas isso pode ser só uma adaptação que o Todd Phillips, o diretor, fez com a personagem. Da mesma forma que Arthur Fleck não é o nome do Coringa nos quadrinhos, mas ele transformou aqui como se fosse. Então a personagem da Lady Gaga pode ser uma outra pessoa com outro nome, mas que seja inspirada no que é a Arlequina das HQs. Entende o conceito? Talvez não seja exatamente a Arlequina, mas pegue a ideia da Arlequina. Até porque, pô, uma mulher com o rosto pintado e uma relação assim com o Coringa. É muito fácil relacionar a Arlequina a isso. Como é que o cara não sabe de onde as pessoas tiraram? Mas enfim, eu vou continuar aqui. A dinâmica entre os dois não é um romance direto. É mais uma situação do tipo Tom e Jerry. No primeiro filme, o Arthur Fleck ficava super interessado em uma mulher que não queria nada com ele. Então esse lance de Tom e Jerry me dá a sensação que talvez seja algo similar nesse segundo filme com a personagem da Lady Gaga. O Arthur Fleck fique meio atrás dela, ou o contrário,
e o outro não dê muita bola até eventualmente o jogo virar. Mas continuando. Se esse roteiro servir de referência, o filme é 50 vezes mais violento do que qualquer outro filme de quadrinho que já vimos. A contagem de corpos, ou seja, a quantidade de gente que morre, está nas alturas, e as mortes são extremamente horríveis. Há várias decapitações, cenas de tortura, uma castração, eita, bombas explodindo e uma cena de no estilo Clockwork Orange, ou Laranja Mecânica, com uma vítima acabando morta. Nossa, que pesado. Esse filme Laranja Mecânica é chocante, foi chocante na época que ele saiu e é chocante até hoje. E acompanha um homem extremamente violento que saiu da cadeia, tenta viver a vida normal, mas acaba que o mundo normal o instiga a ser extremamente violento de novo. O filme tem cenas extremamente violentas, inclusive essa cena aí de violência absurda. A cena de Stupefeita cantando na chuva de Laranja Mecânica é a melhor maneira de descrever o aspecto musical desse filme. Isso realmente confundia muito a gente, né? Como é que Coringa ia ser um musical? E não é um musical tipo La La Land, Nasce uma Estrela, de jeito nenhum. E vai fazer todos os fãs tradicionais do gênero musical saírem do teatro. Também não será o tipo de música que eles esperam de Lady Gaga, o que também é intrigante, ou seja, provavelmente serão cenas de violência, que daria para chamar de ultraviolência, que é como foi classificada as cenas de Laranja Mecânica, com uma música ao fundo. E é isso. Então nada de musical divertido, musical de boa, musical alegre, é um musical tenso para se sentir mal, basicamente. Nossa. E terminamos aqui de uma forma tensa, olha só. Não quero estragar o final pra você, mas digamos que não há muita possibilidade de um terceiro filme do Coringa. Este filme vai surpreender as pessoas se for bem filmado. O roteiro é chocante e nem parece um filme de franquia de grande orçamento. De jeito nenhum, isso recebe uma classificação PG-13, ou seja, para vários públicos, né? Para maiores de 13 anos no caso aqui. Deve ser para maiores de idade. Esperemos que o estúdio não interfira muito. Esse lance de possivelmente não haver um terceiro Coringa me faz pensar que as coisas que vão rolar aqui vão ser definitivas. Tipo, gente morrer, a história do Arthur Fleck talvez acabar, algo do tipo. O que é muito tenso. Lembrando, não dá para tomar isso aqui como 100% de certeza, mas esses são supostos vazamentos que estão circulando aí na internet com bastante força. Ganhando ainda mais força depois desses vídeos vazados de bastidores. Por isso que eu quis trazer aqui para você. Comenta aqui o que você acha. Vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.